Oi, artesã! Eu sou Juliana Oliveira e eu vou te ensinar a fazer esse bolso janelinha de sintético para aplicar assim no forro. E se você não é inscrito ainda no meu canal, aproveita, já se inscreve, já deixa seu like e vamos para a aula. Então, aqui para fazer esse bolso janela, eu já faço assim o molde no papelão craft. Eu corto no formato que eu quero. Esse aqui é arredondado, eu também tenho ele quadradinho. Então, pode cortar no formato que quiser. E no meio da peça, eu venho e faço esse corte aqui, que vai ser do zíper, dos dentinhos do zíper, porque é aqui que vai correr o cursor. Então, eu venho aqui com 1,5 cm. Essa abertura aqui eu deixo com 1,5 cm, para o zíper ficar assim e o cursor poder, né, correr muito bem aqui. Então, vamos lá. Depois de tirar aqui no sintético, fiz o corte no sintético, o zíper um pouquinho maior para a gente colocar o cursor. E depois a gente só refila aqui. O meu forro, eu estou usando aqui o suede, eu gosto muito de usar esse. E o forro também eu corto de uma profundidade boa, depende do tamanho da sua bolsa. Se a bolsa for uma bolsa grande, como é o caso que eu vou fazer, pode ser assim, maiorzinho. Se for uma bolsa pequena, geralmente eu faço um pouquinho menor, assim. Ele fica mais ou menos assim de profundidade. Esse aqui é maior porque a bolsa vai ser uma bolsa grande. E aí aqui eu faço, deixa eu colocar no preto para vocês olharem melhor. Aqui o tecido que vai para o forro desse bolso, ele sempre é um pouco maior, mais ou menos 1 cm de cada lado, maior que essa abertura, porque aqui também vai ter costura. A gente vai precisar costurar para fechar esse bolso. Então, geralmente eu deixo aqui mais ou menos 1 cm de cada lado dessa abertura. Aqui tá o forro que eu vou usar, ele já está cortado. Eu gosto de fazer as minhas modelagens no papelão craft, porque eu já consigo usar várias vezes. Como eu faço muitas bolsas, então esse aqui é muito prático para mim. E aqui eu já deixei, deixa eu mostrar bem de perto, eu já deixei a marcação de onde vai esse bolso janelinha aqui. Eu fiz essa entrada aqui, eu fiz o mesmo tamanho daqui, mais ou menos o mesmo tamanho, marcando que esse bolso ele vai ficar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Ah, e aqui também eu marquei o meiozinho, ó. Marquei bem aqui o meio, sempre, né, para se guiar e ficar, a peça ficar centralizada, não ficar torta, porque peça torta, né, é meio complicado. A gente tem que fazer algo de qualidade. Deixa eu mostrar para vocês como que eu faço. Então, eu já mostrei os moldes que eu faço no papelão craft. Vou reservar aqui esse molde, deixar aqui do ladinho. E aqui no papelão, ou no papelão não, no forro já cortado, eu venho com o meu molde de papelão. Vou colocar aqui. Venho aqui certinho. Vou colocar aqui, certo? E venho com o lápis marcando a abertura. Toda a abertura eu marco assim. Porque aqui a gente vai cortar. Ó. Aqui tá a abertura. Então, o que que eu faço? Eu corto sempre. Eu não corto nessa linha da abertura, eu corto um pouquinho a mais. Mais ou menos meio centímetro. Se você já quiser deixar no molde o tamanho exato que vai ficar, você também pode. Mas assim eu também faço.
e dá certo. Então, eu venho aqui, corto aqui no meio para a tesoura entrar e eu venho cortando assim, ó. Um pouquinho depois da linha. Porque aqui ele precisa de uma abertura maior que a abertura da janela que tá no sintético. Ó, eu corto ele todo maior do que tá o desenho. É mais ou menos meio centímetrozinho, não é muito. É só para abrir um pouco, olha. Todos os lados. Pronto. Deixei a abertura bem grande aqui, vou reservar. Agora eu vou preparar aqui o zíper na janelinha. Então, eu venho aqui, destaco. Do meu lado direito, eu sempre corto uns dentinhos, assim, para encaixar o cursor. Então, eu faço assim. Encaixa aqui e já venho com os outros dentinhos que eu cortei, encaixando, alinhando. Seguro aqui embaixo, nas duas pontas, e subo o cursor. Dessa forma eu passo. Agora eu vou colar. Geralmente eu uso uma colazinha de silicone, mas pode usar outra cola, pode ser cola de contato mesmo comum, cola PVC. Mas geralmente eu uso essa daqui porque ela não precisa colar as duas partes. Então eu venho aqui na janela, venho fazendo, deixando a cola em alguns pontos, assim. Em toda a volta aqui da abertura. Deixo só alguns pontinhos, aqui eu espalho um pouquinho para ficar melhor. Aqui eu espero só um pouquinho ela secar, só um pouquinho para aderir melhor. Ó, quando eu vejo que ela já tá, que a cola já tá um pouquinho durinha, bem pegajosa, aí é esse momento que eu colo. Então, eu faço assim, posiciono bem o cursor, bem certinho, e venho colando. Aqui, bem no meio, certinho. Ajeito aqui se ficar torto. Agora eu vou deixar secar só um pouquinho, só para não correr na hora de costurar. Ajeito assim e vou deixar secar um pouquinho. Certo? Então aqui já secou, já deixei um tempinho secando. Aí aqui eu venho refilar, eu sempre faço assim, sinto aqui onde tá o corte, já marco aqui do outro lado também e tiro aqui. Não pode ficar muito pequeno também, para não correr o risco de passar aqui. Tem que ficar sempre sobrando um pouquinho o zíper também. Então, aqui eu já vou colar, já está pronto. Eu vejo o sentido de abertura e fechamento. A minha bolsa, ela vai ficar, esse bolso janela, ele vai ficar para trás, na parte de trás. Então, ele vai ficar assim, ele vai ficar com o sentido de abertura da direita para a esquerda,
que eu sempre uso assim. Então, eu já posicionei, já sei que ele vai ficar aqui, vou passar a cola do jeito que ele vai ficar. Venho aqui também com a minha cola de silicone, passo um pouquinho. É só para posicionar a peça, essa cola, só para não correr na hora de costurar. Então, passo uma colinha e já venho aqui, já venho colando. E agora eu posiciono esse zíper bem no meio de onde está o corte. Venho aqui, olha, tá no meio. Aí eu venho colando. Aqui também, eu olho se está bem no meio e venho colando todo o zíper. Para ficar bem centralizado, bem certinho. Eu só aperto um pouquinho aqui para colar melhor. E agora eu já vou costurar. Geralmente eu costuro no ponto 4,5. Eu acho que fica muito bom. Então, eu começo a costurar aqui por baixo. Vou fazer uma costura em toda a volta aqui, mais na beiradinha da janela. Essa beiradinha de fora, essa de dentro ainda não. De dentro vamos costurar depois. Então, primeiro a gente cola a janelinha no forro principal. Então, eu começo aqui costurando. Dou um retrocesso só, porque na outra... Quando eu parar aqui, novamente, depois que costurar aqui tudo, que eu vou fazer o retrocesso melhor. Para não ficar muito cheio de costura, ficar melhor visualmente. Então, eu venho aqui toda a volta. Aí, só faz a curva aqui direitinho. Em peças arredondadas, a gente vem com um pouquinho de paciência para poder sair a curva bonita. Segurando aqui um pouquinho para não sair do lugar. Deixa eu ver se a costura tá certa. Vem aqui com cuidado na curva. Olha. Assim. Costurando bem devagar. E aqui sim eu vou fazer os 3 pontinhos de retrocesso para não ficar exagerado o retrocesso. Então, aqui já fiz. Vou cortar. E aqui a primeira parte do nosso bolso janelinha já está pronta. Então, ele fica assim atrás, tá? Aqui dá para ver bem o zíper aqui no meio. Então, já foi costurado aqui. Agora eu vou costurar esse bolso para ficar por dentro daqui. Quando abrir, ele ter um bolsinho que é a nossa intenção. Então, vamos lá. Aqui, vira a parte de trás. E venho passando também um pouquinho da cola. Por isso que eu gosto da cola de silicone, porque ela é bem rapidinha, não precisa ficar colando as duas partes. Então, para fazer esse bolso, é bem mais prático. Aí eu venho aqui com, geralmente eu faço 3 pinguinhos. Pinguinho aqui, um pinguinho no meio e outro pinguinho aqui também. Aí eu venho com o forro que tem que ser aparente, o lado, né, o lado correto do forro, que vai ficar aparente. Eu venho aqui, colando dessa forma, colo aqui no meio, um pouquinho depois da costura, só pra gente ter uma segurança. Estão vendo que aqui o tamanho do forro, ele fecha aqui a abertura? Então, assim tá correto. Tem que ficar um tamanho maior. Agora, a gente vai fazer uma costura aqui nas laterais, aqui em cima, nessa lateral também. A costura de baixo ainda não vamos fazer, só aqui essa costura das laterais e de cima.
Aí vem aqui, deixa já. Geralmente eu deixo meio centímetrozinho, que é onde vai passar a outra costura. E eu começo minha costura assim. Abaixo aqui a agulha só para marcar bem onde vai ficar. Porque aqui eu já tenho em mente que vai passar outra linha. E eu vou precisar fazer a emenda das linhas aqui, para formar um quadrado. Toda a costura aqui, ela vai formar um quadradinho aqui em volta. Então, eu já venho com a costura, lembrando que aqui vai passar. Aí, eu começo aqui. Geralmente, dou 2 pontinhos e dou retrocesso. E eu continuo. Então, aqui, a costura ela tem que ficar dessa forma. Ela tem que passar de onde está o corte da janela, porque ela vai fazer esse quadrado aqui. É como se fosse uma moldura. Vamos descer aqui também na lateral. Da mesma forma, deixa um pontinho mais embaixo do que o corte da janela. Aí, aqui, eu viro, ao invés de fazer o retrocesso comum, eu viro, venho fazendo novamente a costura. Faço o retrocesso de um pontinho e corto. Só eu faço essa costura assim, só mesmo para ficar melhor, ficar mais bonita a costura. Porque às vezes o retrocesso acaba que não entra no mesmo buraquinho da agulha. Então eu faço assim, eu prefiro voltar e costurar novamente. Então, aqui já está costurado, deixa eu mostrar bem de perto para vocês. Já está costurado nas laterais, em cima, né? Começa dessa lateral, aí vem costurando em cima e desce um pouquinho essa lateral também. Sempre deixando aqui um pontinho mais embaixo do que esse corte aqui. Por quê? Aqui vai passar outra costura. Então, eu preciso sempre lembrar que aqui vai passar uma linha de costura e eu já vou pegar aqui como guia e no final fazer a emenda. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos colar a outra parte do forro. Levanta aqui. Vou passar outro pouquinho de cola da mesma forma. Um pinguinho aqui, um pinguinho no meio e um pingo aqui. Aí também eu espalho um pouco o pingo para ficar melhor. Estico bem. Aí eu venho trazendo a outra ponta, sim, e colo. Também abaixo da linha. Colo aqui certinho. Agora, essa costura aqui, a gente tem que ter bastante cuidado para não correr. Então, cola bem. Se quiser até esperar um pouquinho, pode esperar. Mas eu vou costurar logo, como eu já tenho a prática. Para quem não tem a prática, pode esperar, deixar a cola secar para ficar bem firme. Então, aqui, depois de colar lá do outro lado, aí eu venho aqui abrindo todo o zíper, porque, olha aqui, tá a dobrinha, né? Tá a volta. Aí, o que a gente vai fazer? Pego essa, abaixo aqui e seguro essa partezinha aqui que apareceu dentro do forro. Porque essa aqui não pode costurar, tá bom? Esse aqui não pode costurar, ela fica aqui mesmo por enquanto, mas não pode costurar. O que é para costurar é só assim. Então, eu venho aqui, desço a agulha exatamente no ponto que eu deixei para fazer a emenda. Venho com 2 pontinhos, o retrocesso nesses 2 pontinhos
e sigo a costura, sempre segurando essa parte aqui do forro que apareceu dentro do zíper. Aí aqui eu faço a emenda, que é o retrocesso, aí eu faço 3 pontinhos de retrocesso só para ficar seguro. Venho aqui refilando. Refilo aqui a ponta. Aí eu já posso fechar aqui, ó. Assim que fica. A profundidade ficou boa. Então, assim que ficou o acabamento maravilhoso, acabamento bem feitinho. Nada de linha aparecendo, costura aparecendo. Fica tudo embutido. Aí eu venho aqui só fechando, porque a gente tem que fechar as laterais do bolso. Então, aqui é bem facinho. Só cortar essa linha. Aí aqui eu só ajeito e venho fechar as laterais do bolso. Dou retrocesso e venho fechando. Só cuidado para não vir até o final, eu venho só até mais ou menos aqui, porque se vier até o final pode ser que costure a parte da frente. E aí dá defeito, então deixa só até aqui. Vou mostrar, fica assim. Deixa só até aqui mesmo, não precisa vir até aqui o final, porque corre, né, o risco de costurar lá na frente, como eu já falei. Aí vem fechando aqui o outro lado. Retrocesso. Fecha aqui. Fechou as duas partes e já está pronto o nosso bolso. Bem fechadinho, pode colocar a mão. Bolso lindo, embutido. Vai dar um valor à sua peça, vai agregar valor. Sua peça vai ficar linda, maravilhosa com esse bolso. Tenho certeza que as suas clientes vão amar. Gostou da dica? Então já se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like, deixa nos comentários também se você vai fazer esse bolso maravilhoso. Ativa os sininhos para não perder meus vídeos e até a próxima!